A paz do Senhor Jesus. Ótimo dia. Nossa meditação está em Lucas capítulo 6, mais ou menos perto do versículo 20, quando Jesus ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele havia escolhido os discípulos, havia um movimento muito grande de fé, as pessoas estavam sendo curadas. E ele então, num descampado muito grande, havia pessoas de Jerusalém, Judéia, muita gente envolvida. E ele começa a pregar às multidões. E também aos seus discípulos, e ele dizia: bem-aventurados pobres, porque vocês vão herdar o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque vocês serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, humilhados, maltratados por causa da justiça. E alegrai-vos e exultai, porque é por causa do nome do Senhor. Não ficai preocupados com isso. É bem interessante esse texto porque a gente remete a um pensamento simples, mas que traz para a nossa mente a preocupação de Jesus em amparar, em cuidar, principalmente dos mais necessitados. E aqui ele combate uma filosofia antiga que havia no meio do judaísmo, que era a questão de ser eleitos e colocados por cabeça. Eles tinham isso, uma ideia muito fixa de que a prosperidade deles, a exaltação ali de Judá, de Israel, estava diretamente ligada à presença de Deus. Ou seja, se Deus estivesse com eles, eles prosperariam, eles conquistariam, eles avançariam. Esse Cristo que eles esperavam tanto era um Cristo que lhes concederia toda vitória, toda exaltação. Foi por isso que eles não acreditaram no Cristo que Deus enviou. Porque Deus enviou um homem simples, filho de pessoas pobres, crescido numa região muito simples. E eles não conseguiram receber porque imaginavam Cristo que levaria todos eles à exaltação mundial e eles seriam a principal nação da terra. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, porque essa é uma promessa que vai se cumprir, principalmente para os fiéis das 12 tribos de Israel. Mas voltando, quando Jesus ampara as multidões e fala dos pobres, dos que são humilhados, daqueles que choram, ele está dizendo que Deus preparou grandes coisas para eles. E se eles forem fiéis, apesar da dificuldade na terra, apesar da luta, não é porque você não tem tanta coisa que Deus não esteja na sua vida. Pode ser que nessa terra você até passe grandes provações, mas Deus, o Senhor, preparou para você muita glória e muita bênção. Por isso, não avalie, não tenha como termômetro da presença de Deus na sua vida a essas coisas materiais. Pode ser que você tenha muita coisa material e é bênção de Deus. Não é errado ter, mas o mais importante é ser fiel, é ser de Deus, é ser salvo, é estar firme na palavra de Deus. As pessoas às vezes confundem espiritualidade com materialidade, são coisas distintas, diferentes. Eu vou citar apenas a palavra do rico e do Lázaro, quando Jesus conta essa história. O rico tinha tudo, mas era pobre espiritualmente. Já Lázaro não tinha nada, mendigava, pedia comida, tinha muitas doenças, uma vida muito difícil, mas tinha a fidelidade a Deus no seu coração. E quando ambos morrem, quando tira-se essa capa de materialidade, um herda a vida eterna e outro a condenação. Do que eu estou falando? Que o termômetro para a vida com Deus, aleluia, é a paz, é a alegria, é a santidade, é a presença de Deus na nossa vida. Isso sim, aleluia, valida a nossa vida eterna com o Senhor. A questão material, Deus pode fazer porque Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia, te faça prosperar.